Vamos lá iniciar o estudo do Brasil Império. O Brasil Império é subdividido em duas fases, com dois grandes imperadores, que é o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, sendo que foi antecedido por teve seu antecessor, que é Dom João VI, tá? O Império começa aqui no país a partir da vinda da família real para o Brasil, mas imperador condecorado aqui no Brasil e recebimento de títulos e do trono foi Dom Pedro I, tá? Foi o primeiro. Então, 1822, inicia-se com o governo de Dom Pedro I e depois vem até 1889 com o fim do governo do seu filho, que é Dom Pedro II, tá? Então, vamos lá. Eu já tinha explicado isso, passei um videozinho da AD Impérios, né? Eu talvez reproduza ele de novo nesse vídeo, mas aqui nesse texto vão relembrar os fatos primordiais da subdivisão dos impérios brasileiros, tá? A fase do Brasil Império exige uma gama de textos que abordem os conteúdos específicos desse momento da história do país, contemplando assim o período que vai de 1822, quando o Brasil tornou-se independente, ao ano de 1889, quando foi proclamada a República. Período da Idade Contemporânea aí, né? Que acontece todos esses fatos importantes relacionados ao contexto político do nosso país. Para tanto, esse arco temporal é convencionalmente dividido em três partes: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. O período regencial é a transição, por quê? Porque é um período que espera a maioridade do filho de Dom Pedro I, até então com 4 anos. Então, é um período em que os governos escolhem seus representantes através de uma bancada de votação ou através de um partido comandado pelo governo ou através de partidos comandados pelos latifundiários do local do Brasil, né, dos grandes latifundiários e comerciantes do país. Continuando, que vai do ano de 1822 até já essa parte eu já li. Aí é subdivisão, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, que serão esmiuçados a seguir. Primeiro reinado, momento em que o Brasil deixou a condição de colônia, até porque já não era colônia com a vinda da família real para o Brasil, tá? Já era um Reino Unido através de Algarves e Portugal. Com a vinda da família real aqui, pai de Dom Pedro I transformou o país em um Reino Unido. Tá? Então, desde o governo de Dom João VI, que começou aqui no Brasil em 1808 e foi até 1821, o Brasil não era mais considerado uma efetiva colônia de Portugal, porque a coroa veio para cá fugida de Portugal na época da expansão dominadora de Napoleão Bonaparte, tá? Do projeto imperialista. Então, quando a família real portuguesa saiu de Portugal, após o avanço das tropas napoleônicas sobre a Península Ibérica, entre os anos de 1807 e 1808. Nesse contexto, o Brasil foi aí alçado à condição de Reino Unido, tá? De Portugal e Algarves, tá? Algarves é um território, um reinado, e hoje é uma área de Portugal, um estado português lá, região portuguesa. A partir de 1808, portanto, teve início no Brasil uma intensa efervescência política que foi pautada, sobretudo, pelas diversas divergências entre portugueses vindos com a corte, geralmente eram os funcionários públicos, tá?
ou seja, a nobreza, e os brasileiros, bem como entre liberais e conservadores, disputa interna entre os próprios brasileiros. A atuação política do Brasil só foi resolvida com a articulação e a instituição do Império no início de 1820, quando começaram as articulações. A América Latina e a Europa estavam passando por grandes reviravoltas. O modelo republicano era paulatinamente adotado pelos países vizinhos do Brasil. Ao longo do ano de 1821, aos chamados arquitetos do Império, como José Bonifácio de Andrada e Silva, e os irmãos, que tinham os irmãos Andrada, ele e o irmão Manuel, passaram a tramar a adoção de modelo imperial no Brasil. Em 1822, Dom Pedro, filho de Dom João VI, optou por permanecer no Brasil e declarou o país independente de Portugal, tornando-se o primeiro imperador sob o título de Dom Pedro I. Lembrando que ele não foi induzido a não ir para Portugal, também não tinha interesse, de ir para Portugal, ficou aqui, e o interesse dele também, que se ele não fosse, seria aqui induzido pelos partidos dos brasileiros, e principalmente portugueses, a virar imperador do país. E o interesse do comerciante, do latifundiário, era que não houvesse a recolonização do país, que era o interesse da nobreza portuguesa que ficou em Portugal com a questão da invasão napoleônica. Tá? Então, se a coroa, o ideal da coroa portuguesa lá era a recolonização nesse período de 1822, o ideal aqui não era. Então, foi uma revolução de cunho político a independência do nosso país, tá? As instituições do Império, entretanto, só foram efetivamente estabelecidas e regularizadas com a Carta de 1824, que é a Constituição. Ela foi outorgada, não foi promulgada. O que é outorgado? Que só um grupo fez com que ela vigorasse, e assinada pelo representante maior do nosso país. Ou, em outros termos, a Constituição de 1824. Uma das principais características do Império Brasileiro foi tecida nessa Constituição, isto é, o poder moderador, que consistia em um quarto poder que dava ao imperador a autoridade de apreciar as decisões dos outros poderes, ou seja, o poder moderador era comandado apenas pelo imperador. Então, o que decidisse nos outros poderes, legislativo, executivo e judiciário, passaria pelo crivo, ou seja, pela a idealização e autoridade do rei brasileiro. Então, essa época, o Brasil foi considerado um país com um cunho autoritarista do imperador brasileiro. Tá? Além da Constituição, dentro dessa Constituição tinha 4 poderes, o deputado, o senador tinha que ter uma renda de 400 mil réis ou acima para ser um político, No caso de deputado, o mandato era de 4 anos, no caso de senador, o mandato era vitalício. A igreja, como Dom Pedro não era católico, a igreja se tornou no regime de padroado, ou seja, como se fosse um nobre, um funcionário público e recebesse salário todo mês. Isso levou a igreja a ficar revoltada com essa situação, tá? Então, continuando aí, as instituições do Império, entretanto, só foram efetivadas e estabelecidas na Constituição de 1824. Uma das principais características é o poder moderador, Então, o que acontece com o fim do Império de Dom Pedro? Várias questões, Questões políticas, administrativas. Uma das piores foi a morte do jornalista Líbero Badaró e a Noite das Garrafadas, o que leva à morte desse jornalista, tá? A Noite das Garrafadas era uma ideia de
festividade para a volta de D. Pedro I, que vinha de Minas Gerais, né? E aí, quando ele chegou, não foi bem uma festa, foi uma noite de briga violenta, com mortes, né? Então, levou a D. Pedro aí primeiro à abdicação do poder. Outro detalhe, D. João VI anexou o território do Uruguai ao nosso país. Foi chamado de província cisplatina. Com o governo de D. Pedro I, a província cisplatina começou a se desvencilhar do nosso país, o que ocasionou uma guerra que levou a gente a gastar muito com essa guerra, né? Isso deixou o Brasil desanimado. E D. Pedro I com um prestígio lá embaixo, que foi chamado de questão cisplatina ou guerra cisplatina. Então, ó, período regencial brasileiro, né? D. Pedro I abdicou o trono na década de 1830 em favor de seu filho, então com 5 anos de idade, com a menoridade como a menoridade o impedia de assumir o trono, né? Claro, o imperador tem que ser adulto e com 18 anos, né? Como a menoridade o impedia, as regências tiveram que articular uma configuração política para o império, além de terem que enfrentar o computador está saindo aqui. Deixa eu ver aqui. Então, ó, o trono não foi assumido, o cargo do imperador, o governo do Brasil ficou sobre a responsabilidade de regentes. As regentes tiveram de articular uma nova configuração política para o império, além de terem que enfrentar várias revoltas que eclodiram após a abdicação de D. Pedro I, tá? No governo de D. Pedro I aconteceu aquela confederação do Equador, né? Que era uma revolta de cunho político e desejava a república, né? No final morre ali o Frei Caneca fuzilado, né? E aí seguem as revoltas com o período regencial, ou com cunho popular ou com cunho político, né? O popular era aqueles que desejavam o fim da escravidão, a taxação, o fim das diversidades, das dificuldades dos povos mais pobres, né? E político geralmente era por interesses de baixos impostos, né? Para os grandes latifundiários do Brasil. Então, continuando aí, revoltas que eclodiram após a abdicação. Uma das maiores revoltas que eclodiram após a abdicação de D. Pedro. Uma das manobras políticas mais ousadas da história do Brasil também foi no período da regência, o golpe da maioridade. No período regencial aconteceu a cabanagem, a balaiada e a farroupilha, duas de cunho político e duas de cunho político econômico e duas de interesses populares. A cabanagem, a balaiada, né, era principalmente pela questão do fim da escravidão, melhores condições de vida para a população mais pobre, né, diminuição dos impostos, né, e eram várias situações, melhoramento no comércio, já de cunho político, era de interesse republicano. Transformar, por exemplo, a Sabinada foi na Bahia, transformar a Bahia numa república, e a Farroupilha, a mesma república, querendo transformar em uma república também, a República Rio-Grandense. A Farroupilha foi uma das últimas revoltas a terminar, foi até o período em que D. Pedro II assume o poder, tá? Teve aí seus 5 anos, começa de 45 até 50, né, do século XVIII, XIX, e aí foi apaziguada com um acordo político entre Marechal Deodoro da Fonseca e o líder da Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves, tá? Farroupilha porque os uniformes eram farrapos, né?
é uma das ideologias que os uniformes soldados eram farrapos ou até não usavam para a luta. O golpe da maioridade dá fim ao período regencial. No período regencial acontece o ato adicional de 1834, em que tira o poder moderador e também cria a Guarda Nacional Brasileira, que até então o Brasil não tinha uma guarda, uma esquadra armada nata do Brasil, tá? Nós tivemos dois representantes importantes no período regencial, Padre Antônio Feijó e Araújo Lima. Tá? E o golpe da maioridade foi porque desejava-se que Araújo Lima fosse reeleito de novo e o outro partido queria que outro representante fosse reeleito. Começou um conflito e aí veio esse golpe da maioridade para que os conservadores, né, que existiam liberais e os conservadores, depois vieram os regressistas e progressistas, né, tivessem aí interesses galgados na posição política que eles tinham na época, no caso, levando Dom Pedro II ao poder, tá? E acabasse com essas rivalidades de cunho político, tá? E um dos partidos terem vantagem com o governador, o novo governador do país, novo imperador do país. Lembrando que o Brasil era uma república, né? Não era parlamentarista, mas república monarquista absolutista, sendo que o absolutismo já havia caído por terra já com a Revolução Industrial, né, com os ideais da Revolução Inglesa, né, burguesa, em que existiria aí o liberalismo econômico, os ideais liberalistas e a divisão do poder entre os poderes, né? Mas aqui no Brasil ainda continuou com o poder político absolutista e monárquico. O segundo reinado foi o período mais longo da história imperial, indo de 1839 a 1889. Nesse período, o Brasil passou por transformações de grande porte em todos os setores, desde o econômico até o cultural. Revoltas também ocorreram e exigiram uma habilidade de integração nacional muito forte por parte do imperador. É porque continua a Revolução Farroupilha, teve a revolta dos liberais, né, em Pernambuco. Então, tudo com cunho, o idealismo de uma república. O texto já fala no início que no mundo já estava a Europa e a América Latina e a América do Norte já estavam com o sistema republicano e o Brasil continuava com o absolutismo monárquico. Isso estava em contraposição, porque enquanto o mundo tinha sua independência política e econômica, né, no caso o mundo, o novo mundo, né, que era a América, aqui no Brasil ainda tinha uma característica de poder econômico absolutista, com pacto comercial, ou seja, não houve a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, que já estava na terceira fase aí, já nesse período, né? Além disso, os ânimos políticos também tomaram uma configuração intensa, sobretudo entre conservadores e liberais, os movimentos republicanos, abolicionistas, associados às oposições do exército. Então, houve a questão abolicionista, a abolição do Brasil, né, da libertação da etnia afro, dos negroides, demorou aí várias fases. Veio com a Bill Aberdeen, que era uma lei internacional contra o tráfico, né, do negro na América. Depois veio com a lei Eusébio de Queiroz, né, depois a lei do ventre livre, a sexagenária, até que se chegasse a lei que libertasse o negro definitivamente, que foi em 1888, assinado pela princesa Isabel. Os movimentos republicanos e abolicionistas associados
posições do exército, que também passaram a ser refratárias às do Império. O que acontece? Na Guerra do Paraguai, o Brasil saiu como um vilão, porque destruiu o Paraguai. Os soldados que do Brasil chegando nas suas regiões eram taxados como monstros e muitas vezes pobres, sem dinheiro, deixaram o exército brasileiro frente ao mundo como um destruidor de um país, porque a população do Paraguai, na Guerra do Paraguai, ficou, a masculina foi dizimada por quase totalidade. E aí isso foi horrível, o Brasil gastou muito com essa guerra, né? E alguns ideais que eram pedidos dentro dessa guerra, que era porque os negros lutavam, era pedido para que acontecesse igual nos Estados Unidos, a libertação dos escravos, o que não houve a libertação dessas pessoas que lutavam junto com o exército brasileiro, tá? A Marinha e o Exército, tá? Porque a aeronáutica só veio depois da década de 40 aí, aqui no país. Então, a Guerra do Paraguai foi um foco que levou o Exército e a Marinha aí contra o governo brasileiro, né? Ficou o regente maior não tirou esse idealismo de tropas maldosas que acabaram com o Paraguai. Pelo contrário, ainda os deixaram em maus lençóis, né, não recebendo condecorações, né, muitos morreram. Então, a Guerra do Paraguai foi, na visão mundial e do Brasil, uma guerra onerosa, maldosa e destruidora. Então, levou o exército brasileiro a ir contra as Forças Armadas em geral a ficar contra o governo de Dom Pedro II, tá? Acabaram por gerar pressões múltiplas que culminaram no exílio de Dom Pedro II e na consequente proclamação da República. Ele teve que ser exilado, ele fugiu, exilou, porque se ele ficasse aqui, a família dele quanto ele seriam mortos, tá? Isso aconteceu na Rússia com os czares e acontecer aqui aconteceu na França, né, com a Revolução Francesa. Ia acontecer, se eles não fugissem daqui, eles seriam mortos. Ficou o Conde D aqui fazendo um acordo, o cunhado, o genro dele, e depois o Conde D refugiou-se também, que senão seria morto, né? E aí quem elevou a República foram os militares, junto com os idealistas abolicionistas da época, né? E algumas classes de comerciantes do país, e a maioria dos militares que eram das grandes patentes eram grandes latifundiários, e foi levada aí a proclamação da República, caracterizada também como uma proclamação republicana de cunho político, mas que a população, que houve uma aceitação geral da população, porque o mundo já não era monárquico, e sim republicano, porque o Brasil não poderia ser, tá? Então, essa parte do texto, a Guerra do Paraguai acontece nesse momento histórico, a economia desse período aí transita desde as manufaturas primárias, como a produção do açúcar, a produção do tabaco, do cacau, né? Cacau veio do norte e se adaptou muito bem aí à região da Bahia. A borracha, o látex, que deu grande riqueza ali no século XVIII ao povo da Amazônia, o algodão, o arroz, cana-de-açúcar, que foi a primeira forma de produção econômica aqui no Brasil, quando veio com as capitanias hereditárias, a riqueza de Minas e Goiás com a mineração, que entrou em estagnação e da produção, porque o ouro ficava tinha que ter mais tecnologia para que se retirasse esse ouro, que não era mais de aluvião,
né, retirados assim no rio com mais facilidade, tinha que se cavar, então ficou mais difícil, mas assim, até hoje aí estamos com essa produção de minérios tão ricos sendo levados para o exterior, que aconteceu lá com a cidade de Mariana e Brumadinho, foi essa pela extração dos minérios no interior, né, da crosta terrestre do Brasil, tá? E no segundo reinado, né, veio aí a ascensão de um produto primário que foi chamado de ouro verde do país, que foi o cultivo do café ali na região da, de São Paulo e Paraná, tá? Na Baixada Fluminense, Baixada Paulista, ou seja, na região onde passava o rio Paranaíba, né? Paranaíba não, Parnaíba, tá? Então, essa característica do governo naquela época foram 3 fases. Essas 3 fases foram caracterizadas aí como comandadas por um imperador, regentes e outro imperador, tá? Sendo que inicia essa fase com D. João VI, lá em 1808, dos Impérios Brasileiros. Então, vamos ler sobre a economia. A economia do Brasil Império. O século XIX, eu já falei um pouco, mas vou ler esse texto aqui do Celso Furtado. É um historiador e economista, tá? É um momento de grandes e inevitáveis transformações para a população do Brasil, que logo no início do período se depara com o episódio inédito de receber um monarca de sua metrópole, ou seja, Portugal, né? D. João VI está comentando aí. Não bastasse o acontecimento único estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, a capital política e econômica de todo o Império Português, ou seja, definitivamente a administração do Brasil a partir do século XVII, 1649, se torna Rio de Janeiro, tá? E em 1960 foi trazida para cá a capital. Outro episódio inédito na trajetória de qualquer país do continente americano será a independência sobre o regime monárquico. É também no século XIX que o Brasil adota seu atual sistema de governo, a República, isso lá em 1889, tá? Então, da transição da monarquia à República, 1822 até 1889, né? No campo econômico, as transformações também foram de grande vulto, pois as situações vigentes no final do século anterior, de acordo com Celso Furtado, era de uma constelação de sistemas econômicos, alguns se comunicando e outros completamente isolados. As comunicações se davam em 2 polos principais, os das economias do açúcar e do ouro. Isso aí, século XVI e XVII, né? Até o início do século XVIII, até o final do século XVIII. Acessório ao núcleo açucareiro predominante no litoral do Nordeste, estava articulada a pecuária, que ocupava o interior da mesma região. Ao núcleo mineiro, no Sudeste, ligava-se a pecuária do sul do país, estendendo-se do atual Rio Grande do Sul até São Paulo. Por isso que acontece a Revolução Farroupilha, porque há um acordo, um tratado de livre comércio entre as Nações Unidas, que é feito com D. João VI lá em 1810, né, 1814, e aí esse tratado, os impostos eram mais baixos para os países, nações externas, do que o próprio brasileiro, e isso deu problema na venda da carne de charque, né, levando aos grandes latifundiários a entrar em rebelião
o que deu a Revolução Farroupilha no período regencial brasileiro. No Maranhão e Pará localizavam-se núcleos autônomos de desenvolvimento, as drogas do sertão, que eram chamadas tabaco, arroz e algodão, tá? E alguns cereais. Milho. Na virada do século, o polo econômico baseado no ouro das Minas Gerais entrariam em inexploráveis, tá? Inexorável, né? Que é o inexplorável. Ou seja, na decadência, deixando a América Portuguesa dependente de uma prosperidade precária baseada nas condições de anormalidade do mercado mundial de produtos tropicais, extrativismo no Pará, algodão e arroz no Maranhão e a cana-de-açúcar no restante do Nordeste. Bom, a chegada da família real ao Brasil mudou fundamentalmente o cenário político local, contribuindo principalmente para reforçar as relações comerciais e sociais numa colônia que não se via e nem funcionava como uma unidade, além de liberar o território do Pacto Colonial, a abertura dos portos e outros tratados posteriores dariam o controle econômico efetivo do país à Inglaterra, mesmo depois de conquistada a independência. A Inglaterra teve grande influência econômica no país, até a produção e a criação de empresas aqui no Brasil, porque ela que era detentora da Revolução Industrial da época. Então, o primeiro mercado consumidor que ela veio atrás foi nas Américas, principalmente o Brasil, né, que tinha grandes matérias-primas aí em evidência. A situação começaria a mudar gradualmente na metade do século, né? Quando os sistemas de tratados desiguais assinados por D. João VI e D. Pedro I, onde as potências europeias levavam vantagens esmagadoras nos acordos comerciais, chegou ao fim com a aprovação da tarifa Alves Branco. Tal tarifa, que levava o nome de seu idealizador, buscou eliminar as vantagens tarifárias conquistadas por muitas nações estrangeiras através de tratados assinados equivocadamente. A predominância da economia inglesa prosseguia, mas agora o Brasil começava a se organizar melhor no campo econômico. Então, com a tarifa Alves Branco, todos aqueles acordos onde por séculos a Inglaterra pagava 15% de impostos alfandegários, Estados Unidos, Bélgica, Holanda e outros países pagavam uma taxa de 15% a 20%, 24%, desculpem, seria extinguida progressivamente, tá? É importante mencionar, durante esse período, a atuação do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, como financista e industrial, figura que destoava o típico latifundiário da época pelo seu empreendedorismo, iniciando a atividade industrial no país, bem como a instalação das primeiras ferrovias, mas constituindo, infelizmente, uma onerosa e singular exceção ante a elite agrícola do Brasil, brasileira. Ele ficou rico comprando ações do Banco do Brasil, que faliu, né? E aí essas ações, quando o Banco do Brasil se restaurou já no século XIX, ele faliu com D. João VI no início do século XIX, em meados do século XIX, todas as ações do Banco do Brasil se valorizaram porque o banco se ergueu novamente com a produção do café.
né? E aí ele ganhou muito dinheiro com essas ações que ele havia comprado, né? Dizia que era papel velho, mas o período já é aí de capitalismo, a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo monopolista financeiro, onde os bancos alavanca a economia valorizando as empresas que vendem mais, né, os seus produtos, através do mercado de ação, que é a venda de títulos. E Irineu teve, o Barão de Mauá, que depois ele se torna, teve essa ideia de comprar, né, jovenzinho, comprou essas ações, ficou riquíssimo e investiu. Ele foi barão do café, né? Mas aí depois entrou empreendendo na industrialização do país, só que ele fazia para o povo e não fazia para o Brasil e não voltava o investimento que ele fazia. Ele faliu com um cabo teleférico, não, um cabo de comunicação entre o Brasil e Portugal que o governo português pediu, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e ele faliu com isso aí, essa tentativa de passar um cabo telegráfico daqui do litoral brasileiro e ultrapassar o oceano aí até chegar a Portugal. Desculpem. Durante quase todo o século, prosseguiria o lucrativo e oneroso comércio de escravos, né? Assim como ocorrera nos 3 séculos anteriores. O Império encontrava-se no dilema da pressão externa europeia, em especial da Inglaterra, para eliminar a escravidão e seu comércio, enquanto que no cenário interno a abolição de tal prática significaria a perda de sua maior fonte de apoio, os grandes latifundiários escravagistas, causando, consequentemente, o fim da monarquia. Assim, a situação arrastou-se até 1888, com o previsível desfecho da extinção da escravidão e o igualmente previsível resultado da queda do império. O produto que marcaria o período começa a ganhar importância por volta do meio do século, quer dizer, no caso do século XIX, tá? 1850, constituindo-se logo no principal produto de exportação do país, chegando quase a preencher toda a pauta de exportação. Esse produto era o café e sua importância para a economia brasileira duraria ainda quase 100 anos, extrapolando o século XIX, fazendo a riqueza de uma elite agrícola no sudeste do país e efetivamente atrasando a industrialização do Brasil. Texto de Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, São Paulo, Editora Nacional. Então, é a aula de hoje, aí nós estudamos a transição do Brasil Império, né? E que a crise do sistema colonial começa o Brasil Império e vai até a proclamação da República, terminando a nossa revisão aí dos conteúdos dos 9º anos e iniciaremos o ideal do conteúdo de vocês, que começa a República Brasileira e o contexto mundial em que essa proclamação da República está. Então, no livro, geralmente, tanto do 8º como do ensino médio de 3º ano, começa com a Primeira Guerra Mundial. O imperialismo, que eu já expliquei, né? Imperialismo foi aquele fato histórico aí nesse período em que o Brasil se transita do Império para a República, em que as potências mundiais da época, industrializadas, que lutam para ter territórios que possam fornecer matéria-prima e consumir os produtos industrializados que elas forneceriam, traria uma nova forma
de colonialismo aí, o que foi chamada de neocolonialismo, a nova colonização que queria chegar até o Brasil, mas não conseguiu, porque o Brasil, se dissesse, foi bom porque estava o imperador absolutista e não aconteceu o que aconteceu na África e na Ásia quando houve a invasão dos alemães, dos ingleses, franceses, tomando ali as terras africanas e recolonizando e até aceitando o fato da escravidão na África, tá? E idealizando a inferioridade da etnia negra. E isso aqui no Brasil foi progressivamente levando para outro lado, sendo levado para a abolição da escravatura. Então, o período imperialista aí levou às rivalidades de potências mundiais, né? No contexto político também, econômico, o que levaria a um embate. Isso acontece desde a época da expansionismo napoleônico entre França e Alemanha, e que a Alemanha fica em vantagem em relação à França e fica com o território de Alsácia-Lorena, que não é engolido pela França até o dia que eclode a Primeira Guerra Mundial, tá? E isso é o nosso contexto do livro aí, que inicia com a Primeira Guerra Mundial, ou seja, o período entre guerras. A gente vai estudar as revoluções, né? De socialistas no mundo, que a gente já estudou sobre o socialismo e capitalismo, né? E sobre as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a transição para o mundo bipolar e multipolar. Então é isso por hoje e até mais aí para uma próxima aula da gente aí, tá?